Com possibilidade de entrar no G6 do Campeonato Brasileiro, o Internacional vai ao Heriberto Rios pela última vez. Não para transformá-lo na sua casa, o Beira-Rio, mas para enfrentar o Criciúma a partir das 18h30 deste domingo. Entre os destaques desse conteúdo, um pedido de Eduardo Cudê para a direção do Inter agora, na janela do meio do ano. Bastidores sobre a lesão de Fabrício Bustos, os desfalques que chegam a quase uma dezena e, principalmente, o pedido da torcida para Vitão. A gente vai falar sobre tudo isso e vai ser agora. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações aí do nosso clube, porque ontem à noite chegamos até Criciúma, onde enfrentamos o Criciúma às 18h30 no estádio Heriberto Rios. Tem muito bastidor para a gente falar, principalmente com algumas imagens da chegada também da delegação colorada lá. O presidente Alessandro Barcelos, os diretores chegam neste domingo, os demais estão, né? Comissão técnica, jogadores. Dessa vez até o Cudê foi, né? Lembra que da última vez que estávamos lá no Heriberto Rios, ou estávamos em Criciúma, o Cudê chegou depois, era a noite do dia 12, depois do dia 13, que era o jogo lá que o Inter ia enfrentar no Heriberto Rios, lembra? Mas enfim, chega de polêmica. A pegada é a seguinte, ó, fica comigo até o final do vídeo. Te inscreve no canal porque a gente está muito próximo dos 29 mil inscritos. E mais, deixa teu like que ajuda pra caramba também o meu trabalho, beleza? A 13ª rodada começou ontem já, com 2 jogos. O empate do Vasco com o Botafogo e também o empate do Cuiabá contra o Bragantino. Os 2 jogos foram 1-1. Com isso, olha aqui, ó, o Internacional perdeu uma posição na tabela. O Inter caiu para 8º e pode voltar a conquistar posições dependendo de resultados paralelos, claro, né? Porque tem os 3 pontos, podem levar a 20, aí pode chegar ali no G6, 7ª colocação, e aí é óbvio que é muito bom porque temos ainda 2 jogos atrasados em relação aos demais times, né, aos demais rivais aí do Campeonato Brasileiro. Boa parte dos jogos da rodada ocorrem hoje e só amanhã que tem Palmeiras e Corinthians aí encerrando a rodada de número 13 do Campeonato Brasileiro, tá? O Inter vai com uma série de lesões, 9 jogadores, se a gente for colocar até o goleiro Ivan junto na parada, né? Mas ontem, entre os relacionados que o Inter divulgou, a gente encontra Bustos e Bruno Gomes. Já tinha trazido para vocês aqui nas minhas redes, inclusive, a questão do Bustos, né? Porque é o seguinte, o Bustos tem dores na região pélvica, na região do quadril, ocorrido num choque, numa trombada desde o Grenal. E o Bustos eu quero um capítulo à parte da nossa conversa aqui, tá? Mas o Bruno Gomes tem uma entorse. Então a gente pode pegar 9 desfalques do técnico Eduardo Cudê. Se a gente pegar os 3 atacantes que estão... Os 3 atacantes, na verdade, não, né? Os 2 atacantes, mais o Alário, que está suspenso. Então, Borré, Valência. O Alário que está suspenso. A gente tem o Luca, que está lesionado. Mais o Wesley, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Bruno Gomes, então, com essa entorse, como eu disse, o Bustos, o Matheus Dias, que também segue fora, e o Ivan, são 9 jogadores. O Inter, inclusive, está com 21, uma delegação de 21 atletas lá em Criciúma. E assim, o Bustos, logo que eu postei nas minhas redes, né, que o Bustos não ia jogar por conta das dores e tal, uma galera veio para mim dizendo assim, é a mesma lesão do Maurício. O que é a lesão do Maurício, né? O Maurício tinha uma dor no joelho, não atuou numa sequência de jogos do Inter e depois saiu vendido. E aí aqui eu tenho alguns bastidores nesse sentido do Bustos, tá? Não é a mesma lesão, entre aspas, do Maurício. Primeiro de tudo, o Bustos ele sente mesmo as dores, a tendência é que ele esteja disponível na quinta-feira no jogo contra o Fluminense, no Maracanã, e, além disso, ele foi feito um exame de imagem, porque é claro que a direção, o departamento de futebol como um todo, também olhou e pensou, por que o cara está com dor, né? Por causa simplesmente de uma pancada. Fez um exame de imagem.
Esse exame de imagem ele apontou mesmo dores e ele poderia jogar até descontado, poderia jogar forçando, mas aí se jogasse forçando, poderia simplesmente pegar e se arrebentar mesmo e aí ficar uma sequência muito forte longe dos gramados. Ou seja, o Bustos não é migué, não é questão porque ele está para sair, não é porque ele vai ter a renovação automática se por um acaso jogar o número X de jogos, não é. Inclusive, vou continuar batendo aqui na informação que eu tenho, o Internacional garante que vai renovar com o jogador para, se então for da saída dele, né, ou for desejo dele de sair, ou for para ele sair, o Inter também lucrar com um valor. Não vai sair de graça do Beira-Rio. Pelo menos é o que todos do departamento de futebol e que tem trânsito no vestiário colorado asseguram essa questão do Bustos, tá? Então vamos ficar por aqui nesse bastidor aí quanto ao lateral direito. Provavelmente Igor Gomes ou Hugo Malho, né? Devem disputar essa posição aqui. Lá na frente, na vaga principalmente do Wesley, deve entrar o Johan, porque o Inter vai jogar com dois extremas mais abertos, o Johan e o Wanderson, com o Alan Patrick meio centralizado de falso 9. A trinca de volantes, e aí aqui a gente provavelmente deve ver o Fernando atuando mais para o meio, junto com o Bruno Henrique, junto com o Arangue, junto com o Thiago Maia, daí é uma questão da escolha do técnico Eduardo Cudê, e aí a linha defensiva, né, com o René, o Robert Renan, o Vitão, dando uma solidez um pouquinho maior ali para a parte da defesa colorada. Ainda, né, o Vitão, na chegada colorada ontem, o Lucas Colar está lá pelo Voz do Gigante, ele afirmou que muitos torcedores pediram para o Vitão, né? Fica, porque o West Ham ele está forte ainda na parada, né? Tem clubes da Europa tentando contratar o Vitão e, claro, né? Não só o Inter balança também, né? Não só o Vitão balança, mas o Inter também, principalmente pelos valores em que os clubes estão dispostos a pagar pelo zagueiro. Aliás, para a janela, tá? Por conta dessa lesão do Luca, do amarelo do Alário e dos dois atacantes que não estão, né, ainda com o Internacional, e até para aumentar o leque, porque a gente só tem basicamente o Luca Drummond como um atacante de ofício agora entre os relacionados do Inter lá em Criciúma, o técnico Eduardo Cudê fez um pedido para a direção colorada, conseguir agora na janela do meio do ano mais um atacante. E um atacante que seja das características do Lucas Alário, que seja das características de um 9, um jogador centralizado de área, e não um jogador mais de lado, como, por exemplo, o Valência, como o Borré, que não atuam só dentro da área, né, que conduzem a bola e trazem ela para, enfim, o X1 ou então para jogadas individuais. O técnico Eduardo Cudê, então, quer um atacante, já tinha a possibilidade de trazer um lateral direito, um lateral esquerdo e um zagueiro. Ou seja, seriam 4 posições que o Internacional talvez vá fortalecer o seu grupo agora na janela que abre no dia 10. Do dia 10 de julho até o dia 2 de setembro. É importante salientar essa questão aí, beleza? E outra, né, meu? Se tem Internacional, tem KTO. Se tem conteúdo aqui, também tem KTO. KTO é a minha parceira. E ontem, a odd do Internacional estava bem boa em relação ao Criciúma. Estava 2,4. Uma vitória do Internacional vale botar uma fezinha lá. Então faz o seguinte, entra em kto.com para dar uma brincada. É onde a diversão acontece, o site para maior de 18 anos, a gente sempre fala isso, né? E bota o cupom Ernest lá para ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. E aí, a partir disso, bota lá uma vitória do Internacional 0-0, tá maravilhoso para nós, beleza? Tamo junto, te cuida, um bom domingo, um baita dia para vocês todos aí. Forte abraço, tchau!